Ele gastou uma fortuna para salvar seu filho sem saber que a verdade se escondia em sua própria casa. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Tudo começou em uma casa espaçosa, silenciosa e um tanto fria, onde vivia Arthur, um empresário que dedicou grande parte de sua vida a construir um império, mas que nos últimos anos havia ficado sozinho com seu filho Daniel, um menino de apenas 7 anos. Sua esposa, Marina, havia falecido há 2 anos em um acidente de carro quando voltava de uma consulta médica de rotina. Arthur nunca se perdoou por ter insistido que ela fosse sozinha naquele dia chuvoso de setembro, enquanto ele fechava um negócio milionário que, agora, parecia completamente sem importância. A casa, uma mansão no Morumbi, em São Paulo, tinha 12 quartos, mas apenas 2 eram usados. O restante permanecia fechado, como cápsulas do tempo guardando memórias de uma época mais feliz. Marina havia decorado cada canto com amor, escolhendo pessoalmente cada quadro, cada vaso, cada detalhe que transformava aquela estrutura de concreto em um lar. Agora, sem ela, tudo parecia um museu sem vida, ecoando apenas o silêncio e os passos solitários de seus habitantes. Arthur mergulhou no trabalho como quem se afoga voluntariamente. Saía antes do filho acordar e voltava quando o menino já dormia. Suas empresas de tecnologia e importação faturavam milhões, mas o sucesso tinha gosto amargo. Daniel, por sua vez, havia se tornado uma criança quieta demais para sua idade. Não chorava, não reclamava, apenas observava o mundo com olhos grandes e melancólicos que pareciam carregar uma sabedoria prematura sobre perdas. Foi por isso que, quando Arthur decidiu contratar Cláudia, uma jovem empregada doméstica de 28 anos, o fez com a intenção de que seu filho não sentisse tanta solidão enquanto ele trabalhava jornadas intermináveis. Cláudia vinha de uma família humilde do interior de Minas Gerais. Tinha deixado para trás 3 irmãos mais novos e pais idosos para tentar a sorte na capital paulista. Seu rosto moreno carregava traços indígenas misturados com a doçura de quem ainda acreditava que o mundo podia ser um lugar melhor. No primeiro dia, quando Cláudia entrou naquela casa imensa, sentiu o peso do luto pairando no ar. As cortinas permaneciam semi-fechadas, como se a luz do sol fosse uma intrusa indesejada. Daniel estava sentado na sala de estar, brincando silenciosamente com blocos de montar, construindo e destruindo torres em um ciclo interminável. Quando ela se aproximou e disse oi com sua voz suave, o menino apenas levantou os olhos por um segundo antes de voltar para seus blocos. Cláudia tinha experiência com crianças. Havia criado seus irmãos enquanto sua mãe trabalhava na roça. Sabia que conquistar a confiança de uma criança ferida exigia paciência e genuíno interesse. Nos primeiros dias, ela apenas observou. Notou que Daniel gostava de desenhar, sempre rabiscando figuras que pareciam ser ele, o pai, e uma terceira pessoa que Cláudia intuiu ser a mãe. Notou também que o menino passava horas na janela do quarto observando os pássaros no jardim. Uma tarde, enquanto preparava o lanche, Cláudia ouviu Daniel conversando sozinho no quarto. Aproximou-se discretamente e o viu segurando uma foto da mãe, contando para ela sobre seu dia na escola. O coração de Cláudia se apertou. Era evidente que o menino precisava de um amigo, alguém ou algo que preenchesse minimamente o vazio deixado por Marina. Foi então que surgiu a ideia. Cláudia se lembrou de como, em sua infância no interior, os cachorros eram companheiros inseparáveis das crianças. Eles ouviam sem julgar, consolavam sem palavras e amavam incondicionalmente. Mas ela sabia que precisaria da aprovação de Arthur, e o patrão não parecia ser o tipo de pessoa que apreciava surpresas. Durante uma semana, Cláudia plantou sutilmente a ideia. Deixava revistas sobre pets estrategicamente pela casa, comentava casualmente sobre estudos que mostravam como animais ajudavam crianças em luto, até que um dia, enquanto servia o jantar para Arthur em uma das raras noites em que ele chegou cedo, ela reuniu coragem. "Senhor Arthur, posso falar uma coisa? O senhor já pensou em ter um bichinho de estimação para o Daniel? Ele anda tão sozinho e eu percebi que ele adora animais. Fica horas observando os passarinhos no jardim." Arthur parou com o garfo no meio do caminho até a boca. Seus olhos, sempre cansados, piscaram algumas vezes processando a sugestão. "Cláudia, eu mal tenho tempo para cuidar do meu filho, quanto mais de um animal. Além disso, Marina era alérgica a gatos, então nunca tivemos pets. Mas eu cuidaria dele, senhor. E não seria um gato, seria um cachorro. Eles são ótimos companheiros para crianças. O Daniel precisa de um amigo."
Arthur ficou em silêncio por longos segundos que pareceram minutos. Finalmente suspirou profundamente. Se você acha que vai fazer bem para ele e se você se responsabiliza pelos cuidados, então está bem. Mas escolha um animal calmo e limpo. Cláudia mal conseguiu conter a alegria. No dia seguinte, seu dia de folga, ela foi até um canil nos arredores de São Paulo. O lugar era administrado por uma senhora chamada Dona Rosa, uma veterinária aposentada que resgatava cães abandonados. Quando Cláudia explicou a situação, Dona Rosa a levou até uma área separada onde ficavam os filhotes. Tenho aqui um Golden Retriever de 3 meses. Foi abandonado numa caixa na porta da clínica veterinária. É dócil, inteligente e ótimo com crianças. Mas preciso te avisar uma coisa, minha filha. Essa raça solta muito pelo. Se alguém na casa tiver alergia, pode ser um problema. Cláudia pensou nas palavras de Arthur sobre Marina ser alérgica a gatos, mas cachorros eram diferentes, não eram? Além disso, o filhote era perfeito. Seus olhos castanhos transmitiam uma bondade pura, e quando Cláudia o pegou no colo, ele lambeu seu rosto com entusiasmo. Era ele, tinha certeza. No caminho de volta, com o filhote dormindo em uma caixa ao seu lado no ônibus, Cláudia sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Havia comprado tudo o que o animal precisaria com suas próprias economias: ração, tigelas, brinquedos e até uma caminha fofinha. Quando chegou em casa, Daniel estava na sala assistindo televisão sem realmente prestar atenção. Daniel, fecha os olhos. Tenho uma surpresa para você. O menino obedeceu, mais por educação do que por entusiasmo. Cláudia colocou o filhote gentilmente em seu colo. Quando Daniel abriu os olhos e viu aquela bolinha dourada olhando para ele com curiosidade, algo mudou em seu rosto. Foi como se uma luz que estava apagada há muito tempo suddenly se acendesse. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno em meses, iluminou suas feições. É meu? É de verdade meu? A voz do menino tremeu de emoção. É sim, meu anjo. Como você vai chamar ele? Daniel pensou por alguns segundos, acariciando o pelo macio do filhote. Thor. Vou chamar ele de Thor, como o super-herói, porque ele veio me salvar da solidão. Cláudia teve que virar o rosto para esconder as lágrimas. Naquele momento, ela teve certeza de que havia tomado a decisão certa. O que ela não podia imaginar era o preço que todos pagariam por esse gesto de amor. A transformação foi imediata e impressionante. Daniel, que mal saía do quarto, agora corria pelo jardim com Thor em seus calcanhares. O cachorro, como se entendesse a fragilidade emocional do seu pequeno dono, era extremamente gentil. Nunca mordia durante as brincadeiras. Dormia aos pés da cama do menino e o seguia como uma sombra dourada por toda a casa. Arthur chegou do trabalho naquela primeira noite e encontrou uma cena que não via há muito tempo. Seu filho rindo. Daniel estava no chão da sala, com Thor subindo em cima dele, lambendo seu rosto enquanto o menino gargalhava. Por um momento, Arthur ficou parado na porta, observando. Cláudia apareceu ao seu lado. Desculpe não ter avisado antes de trazer o cachorro, senhor. Mas olha só a diferença. Arthur não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam marejados, algo que Cláudia nunca tinha visto. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Obrigado, Cláudia. Eu não sabia o quanto precisávamos disso. Nas semanas seguintes, a casa voltou a ter vida. Daniel acordava cedo para alimentar Thor, escovava seu pelo religiosamente todas as tardes e até começou a convidar alguns colegas da escola para conhecer seu novo amigo. Arthur, inspirado pela mudança, começou a chegar mais cedo do trabalho. Algumas noites, ele se juntava ao filho e ao cachorro no jardim, jogando bola ou simplesmente observando os dois brincarem. Cláudia se tornou mais do que uma empregada. Era uma espécie de tia postiça, alguém que entendia a dinâmica daquela família ferida e fazia o possível para ajudar na cura. Ela cozinhava os pratos favoritos de Daniel, ajudava com a lição de casa e contava histórias sobre sua infância no interior que faziam o menino rir. Mas foi numa sexta-feira chuvosa, cerca de 3 semanas depois da chegada de Thor, que os primeiros sinais apareceram. Daniel havia passado a tarde toda brincando com o cachorro no quarto por causa da chuva. Quando Cláudia foi chamá-lo para o jantar, notou que o menino estava com os olhos levemente inchados. Daniel, você chorou? Alguém te fez algo na escola? Não, tia Cláudia, tô bem. Só tô com uma coceira chata nos olhos. Cláudia achou estranho, mas não deu muita importância. Talvez fosse o tempo úmido. São Paulo era conhecida por suas mudanças bruscas de clima, que afetavam muitas pessoas. Ela deu um antialérgico infantil que havia no armário de remédios e Daniel melhorou.
No fim de semana, Arthur decidiu levar Daniel e Thor para o Parque Ibirapuera. Foi um dia perfeito. O sol brilhava, famílias faziam piquenique na grama, e Daniel corria livre com Thor, jogando frisbee e rindo como Arthur não o via fazer desde antes do acidente de Marina. Eles até compraram sorvete de um vendedor ambulante, e Arthur deixou Thor lamber um pouco do picolé de Daniel, o que causou uma crise de risos no menino. Mas no domingo à noite, tudo mudou. Daniel acordou de madrugada com uma tosse seca e persistente. Não era uma tosse comum de resfriado. Era uma tosse que vinha do fundo do peito, como se algo estivesse impedindo o ar de circular adequadamente. Thor, que dormia aos pés da cama, levantou as orelhas preocupado e começou a choramingar baixinho. Cláudia, que tinha o sono leve, ouviu de seu quarto nos fundos da casa. Ela correu pelo corredor, seus pés descalços fazendo pouco ruído no piso frio de mármore. Quando entrou no quarto de Daniel, o encontrou sentado na cama, as mãos no peito, respirando com dificuldade. Calma, meu anjo, calma. Vou chamar seu pai. Ela correu até a suíte master, batendo na porta com urgência. Arthur, ainda desorientado pelo sono, demorou alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Quando viu seu filho naquele estado, o pânico tomou conta. As memórias da noite em que Marina teve seu último ataque de asma antes do acidente voltaram como um soco no estômago. Com mãos trêmulas, ele discou o número do Dr. Henrique Cavalcante, um dos melhores pediatras de São Paulo e amigo pessoal da família. Mesmo sendo 3 da manhã, o médico atendeu e, ao ouvir os sintomas, disse que estava a caminho. Enquanto esperavam, Arthur abraçou Daniel, tentando acalmá-lo, enquanto Cláudia preparava um chá de camomila com mel que sua mãe sempre fazia quando ela tinha problemas respiratórios na infância. O Dr. Cavalcante chegou em 20 minutos, tempo recorde considerando que precisou atravessar a cidade. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de armação dourada que lhe davam um ar de sabedoria. Ele examinou Daniel cuidadosamente, ouvindo seus pulmões, checando a garganta, medindo a saturação de oxigênio. Arthur, os pulmões estão com alguns chiados, mas não é pneumonia. Parece mais uma reação alérgica ou uma infecção viral. Vou prescrever um broncodilatador e um corticoide. Se não melhorar em 48 horas, precisamos fazer exames mais detalhados. O médico aplicou uma injeção que ajudou Daniel a respirar melhor quase imediatamente. Antes de sair, ele puxou Arthur para o lado. Vocês mudaram algo na casa recentemente? Produtos de limpeza novos? Plantas? Animais? Arthur mencionou Thor, mas o Dr. Cavalcante descartou. Se fosse alergia ao cachorro, os sintomas teriam aparecido antes. 3 semanas é muito tempo. Provavelmente é só uma virose. Essa época do ano está complicada, mas os dias seguintes provaram que não era uma simples virose. A tosse de Daniel piorava à noite, a febre aparecia e desaparecia sem padrão, e o menino começou a apresentar uma fadiga que não era normal para sua idade. Arthur, cada vez mais desesperado, começou sua peregrinação médica. Primeiro foram os especialistas locais. Dr. Roberto Yamamoto, pneumologista do Hospital Sírio-Libanês, fez uma bateria de exames. Raio-X do tórax, tomografia, exames de sangue. Tudo voltava com resultados inconclusivos. Havia uma inflamação, sim, mas nada que explicasse a gravidade dos sintomas. Depois veio a doutora Patrícia Mendonça, imunologista do Albert Einstein. Ela suspeitou de uma doença autoimune rara e pediu exames ainda mais específicos. Arthur não hesitou em pagar os valores exorbitantes. Cada exame custava milhares de reais, mas o que era dinheiro comparado à saúde do seu único filho? Enquanto isso, Cláudia observava tudo com crescente angústia. Ela começou a notar um padrão que ninguém mais parecia ver. Nos dias em que Daniel passava mais tempo com Thor, especialmente quando o cachorro dormia em sua cama ou quando brincavam em ambientes fechados, os sintomas pioravam. Mas quando o menino ia para a escola e ficava longe do animal por horas, parecia melhorar ligeiramente. Uma tarde, enquanto Arthur estava em mais uma consulta médica com Daniel, Cláudia ficou sozinha em casa com Thor. O cachorro a seguiu até a lavanderia, onde ela estava passando roupa. Ele se deitou a seus pés, e Cláudia se abaixou para acariciá-lo. O pelo dourado estava por toda parte, no sofá, no tapete, nas roupas. Foi então que a ficha caiu. Meu Deus, será que é você o problema? Murmurou para o cachorro, que apenas abanou o rabo inocentemente. Mas como contar isso para Arthur? O homem estava obcecado em encontrar uma doença rara, algo que justificasse todo aquele sofrimento. E Daniel? O menino amava Thor mais do que qualquer coisa.
Como ela poderia sugerir que o melhor amigo do menino era também seu pior inimigo? Naquela noite, Cláudia tentou abordar o assunto sutilmente durante o jantar. Senhor Arthur, o senhor não acha que devíamos fazer um teste de alergia no Daniel? Só para descartar. Arthur a olhou com irritação. Cláudia, já fizemos todos os exames possíveis. Os melhores médicos de São Paulo estão cuidando dele. Se fosse algo simples como alergia, eles teriam descoberto. A empregada baixou a cabeça, mas a preocupação continuava roendo seu interior. Ela começou a fazer pequenas experiências por conta própria. Num dia em que Arthur levou Daniel para mais uma consulta, ela deu um banho completo em Thor, aspirou todo o quarto do menino e lavou todas as roupas de cama. Naquela noite, Daniel dormiu melhor. Mas na manhã seguinte, quando Thor voltou a deitar na cama do menino, a tosse retornou com força total. Cláudia teve certeza. Era o cachorro. Mas o medo de ser demitida, de ser acusada de negligência por ter trazido o animal, a paralisava. E havia também o aspecto emocional. Como tirar de Daniel a única fonte de alegria que ele tinha encontrado depois da morte da mãe? Arthur, por sua vez, estava entrando em uma espiral de desespero. Ele começou a pesquisar tratamentos no exterior. Entrou em contato com a Mayo Clinic nos Estados Unidos, com especialistas na Suíça, até considerou a medicina alternativa na Alemanha. Cada consulta por videoconferência custava uma fortuna. Cada opinião médica vinha com uma nova bateria de exames, novos medicamentos, novas esperanças que se desfaziam como fumaça. Numa quinta-feira particularmente difícil, Arthur recebeu um telefonema do trabalho sobre uma crise em uma de suas empresas. Um carregamento de milhões tinha sido retido na alfândega. Normalmente, ele largaria tudo e correria para resolver. Mas quando olhou para Daniel, pálido e fraco no sofá, com Thor deitado fielmente ao seu lado, ele tomou uma decisão. Marcos, você vai ter que resolver isso. Eu não saio daqui. Meu filho é mais importante que qualquer negócio. Foi a primeira vez em 20 anos que Arthur delegou uma crise dessa magnitude. Seus sócios ficaram chocados, mas também compreensivos. Todos sabiam o que ele estava passando. Nesse meio tempo, a saúde de Daniel continuava a se deteriorar. O menino, que antes corria com Thor pelo jardim, agora mal conseguia caminhar até a cozinha sem ficar ofegante. Mas mesmo assim, sua devoção ao cachorro nunca diminuiu. Ele insistia que Thor dormisse ao seu lado, abraçava o animal quando tinha crises de tosse, como se o cachorro pudesse de alguma forma absorver sua dor. Numa noite particularmente ruim, Daniel teve uma crise que assustou todos. Ele acordou não conseguindo respirar adequadamente, os lábios com uma coloração levemente azulada. Arthur entrou em pânico total. Cláudia ligou para a ambulância enquanto ele segurava o filho nos braços, repetindo desesperadamente que tudo ficaria bem. Thor latia sem parar, correndo em círculos ao redor deles, como se entendesse a gravidade da situação. Quando os paramédicos chegaram e colocaram Daniel na maca, o menino, mesmo em seu estado debilitado, estendeu a mão para o cachorro. Thor. Quero. Thor. Ele conseguiu sussurrar entre respirações difíceis. Cláudia pegou o cachorro no colo e o levou até Daniel. O menino conseguiu dar um sorriso fraco e acariciar a cabeça do animal antes de ser levado para a ambulância. Arthur ia junto, segurando a mão do filho, enquanto Cláudia ficava para trás com Thor choramingando em seus braços. No hospital, Daniel foi estabilizado e colocado em observação. Dr. Cavalcanti estava lá, junto com uma equipe de especialistas. Eles fizeram mais exames, discutiram possibilidades, mas ninguém chegava a uma conclusão definitiva. Arthur passou a noite ao lado da cama do filho, observando cada respiração, cada movimento do pequeno peito subindo e descendo. Foi durante essas longas horas de vigília que Arthur começou a refletir. Ele pensou em Marina, em como ela teria lidado com essa situação. Ela sempre foi mais intuitiva, mais atenta aos detalhes. Teria ela percebido algo que ele estava ignorando? Ele se lembrou de como ela era meticulosa com sua própria alergia, como evitava certos ambientes, como sempre carregava medicação. E então, como um raio, a memória voltou. Uma conversa anos atrás, quando Daniel era bebê, Marina havia dito algo sobre esperar que o filho não tivesse herdado suas alergias. Que alergias? Arthur havia perguntado. A gatos, você sabe disso? Ela havia respondido. Mas também a cães, embora menos severa. Por isso nunca tivemos pets. Arthur sentiu o sangue gelar. Seria possível? Todos esses médicos, todos esses exames e a resposta estava em uma conversa esquecida. Ele pegou o celular e ligou para Cláudia. Eram 4 da manhã. Cláudia, preciso que você seja honesta comigo. Você acha que Daniel pode estar alérgico ao Thor?
Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Cláudia finalmente respondeu, sua voz estava embargada. Senhor Arthur, eu venho suspeitando disso há semanas, mas tinha medo de falar. Eu trouxe o cachorro, seria minha culpa. E o Daniel ama tanto o Thor, eu não queria... Arthur desligou o telefone sem dizer mais nada. Não era raiva o que sentia, mas uma mistura devastadora de alívio e desespero. Alívio por finalmente ter uma possível resposta. Desespero por saber o que isso significaria para Daniel. Na manhã seguinte, Arthur exigiu um teste de alergia completo. O Dr. Cavalcante, inicialmente cético, concordou em fazer o exame. Os resultados chegaram em poucas horas e foram definitivos. Daniel tinha uma alergia severa a pelo de cachorro, provavelmente herdada da mãe, que havia ficado dormente, mas foi ativada pela exposição constante a Thor. Arthur afundou em uma cadeira do hospital, cobrindo o rosto com as mãos. Todo aquele sofrimento, todo aquele dinheiro gasto, todas aquelas noites sem dormir. E a resposta estava dentro de sua própria casa o tempo todo. Ele sentiu raiva de si mesmo, dos médicos que não consideraram algo tão básico, de Cláudia por não ter insistido mais, do universo por ser tão cruel. Mas quando olhou para Daniel dormindo na cama do hospital, respirando com a ajuda de oxigênio, toda a raiva se dissipou. O que importava agora era tomar a decisão certa, por mais dolorosa que fosse. Quando Daniel acordou, Arthur estava ao seu lado. O menino sorriu fracamente e a primeira coisa que perguntou foi por Thor. Arthur segurou a mão pequena do filho e respirou fundo. Filho, descobrimos o que está te deixando doente. Daniel arregalou os olhos esperançoso. Então vou ficar bom? Sim, você vai ficar bom. Mas Daniel, o que está te deixando doente é uma alergia. Você herdou da mamãe. Uma alergia a pelo de cachorro. O rosto do menino passou por várias emoções. Confusão, negação e finalmente compreensão. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas Thor é meu melhor amigo. Ele me salvou da solidão. Arthur também estava lutando contra as lágrimas. Eu sei, filho, eu sei. E o Thor sempre vai ser especial para nós. Mas às vezes, amar alguém significa fazer o que é melhor para essa pessoa, mesmo que doa. Daniel virou o rosto para a parede, chorando silenciosamente. Arthur não tentou consolá-lo imediatamente. O menino precisava processar essa perda. Depois de alguns minutos, Daniel virou-se novamente para o pai. Onde Thor vai morar? Arthur já havia pensado nisso. Lembra do tio Carlos? Meu sócio que tem aquela fazenda em Ibiúna? Ele sempre quis um cachorro. Thor teria muito espaço para correr, outros animais para brincar. E nós poderíamos visitá-lo em ambientes abertos onde sua alergia não seria tão forte. Posso me despedir dele? Claro que pode, filho. Vamos fazer isso direito. 2 dias depois, quando Daniel recebeu alta do hospital, eles organizaram uma despedida especial. Foi no jardim da casa, ao ar livre, para minimizar a reação alérgica. Cláudia havia preparado um piquenique com todas as comidas favoritas de Daniel. Thor estava lá, limpo e escovado, como se soubesse que era uma ocasião importante. Daniel passou 1 hora com o cachorro, jogando bola, dando petiscos, tirando fotos. Arthur documentou tudo em vídeo, sabendo que essas memórias seriam preciosas no futuro. Quando chegou a hora de Thor ir embora, Daniel se ajoelhou na frente do cachorro e o abraçou pela última vez, sussurrando em seu ouvido. Você sempre vai ser meu herói. Thor, obrigado por me fazer feliz quando eu mais precisava. Agora você vai fazer outras pessoas felizes, mas nunca vou te esquecer. Thor lambeu o rosto do menino como se entendesse. Quando Carlos chegou para buscar o cachorro, Daniel foi forte. Acenou quando o carro se afastou, segurando as lágrimas até Thor sumir de vista. Só então ele desabou nos braços do pai, chorando toda a dor daquela perda necessária. As semanas seguintes foram de ajuste. A casa foi completamente limpa, cada traço de pelo removido. Daniel começou o tratamento para alergia, com medicamentos e eventualmente imunoterapia. Sua saúde melhorou dramaticamente. Em 2 semanas ele estava correndo novamente. Em 1 mês, havia recuperado todo o peso perdido. Cláudia, que havia temido ser demitida, foi surpreendida quando Arthur a chamou para conversar. Cláudia, você salvou a vida do meu filho. Se você não tivesse trazido Thor, Daniel teria continuado triste e deprimido. E se você não tivesse suspeitado da alergia, poderíamos ter demorado ainda mais para descobrir. Você não é apenas uma funcionária nesta casa. Você é família. A jovem chorou de alívio e gratidão. Ela continuou cuidando de Daniel, agora com ainda mais dedicação.
Eles criaram novas rotinas, novas formas de alegria que não envolviam animais de pelo. Daniel começou a se interessar por aquários, e Arthur montou um enorme no quarto do filho, com peixes coloridos que o menino nomeou individualmente. Uma vez por mês, eles visitavam Thor na fazenda. Daniel tomava antialérgicos antes e eles ficavam sempre ao ar livre. O cachorro nunca esqueceu seu primeiro dono, sempre correndo para ele com o mesmo entusiasmo. Essas visitas eram agridoces, mas importantes. Mostravam a Daniel que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. Arthur mudou depois dessa experiência. Ele reorganizou suas prioridades, delegou mais responsabilidades na empresa e passou a trabalhar de casa 3 dias por semana. Ele e Daniel começaram a fazer terapia juntos, finalmente processando adequadamente a perda de Marina. A psicóloga, doutora Isabel Fontana, ajudou ambos a entender que a chegada e partida de Thor havia sido uma metáfora poderosa sobre amor, perda e a capacidade de seguir em frente. Numa sessão particularmente emotiva, Daniel disse algo que ficou gravado na memória de Arthur. Pai, a mamãe mandou Thor para me ensinar que mesmo quando perdemos alguém que amamos, ainda podemos ser felizes. Thor me mostrou isso. E agora, mesmo sem ele aqui todo dia, eu sei que vou ficar bem. Arthur teve que sair da sala por um momento para se recompor. Seu filho de 7 anos tinha acabado de demonstrar uma sabedoria que muitos adultos nunca alcançam. Com o passar dos meses, a casa voltou a ter vida, mas de uma forma diferente. Não era mais a alegria frenética de um cachorro correndo pelos corredores, mas uma felicidade mais serena, mais consciente. Daniel fez novos amigos na escola, começou a praticar natação, descobriu um talento para matemática que surpreendeu seus professores. Cláudia se matriculou em um curso noturno de pedagogia, incentivada e financiada por Arthur. Ela sonhava em ser professora, e sua experiência com Daniel havia confirmado sua vocação. Nas noites em que ela tinha aula, Arthur cuidava pessoalmente de Daniel, ajudando com a lição de casa, preparando o jantar juntos, criando memórias que ambos guardariam para sempre. 1 ano depois do diagnóstico, no aniversário de Daniel, Arthur organizou uma grande festa. Foi a primeira celebração real desde a morte de Marina. O jardim estava decorado com balões, havia um pula-pula, um mágico, e todas as crianças da classe foram convidadas. Mas a maior surpresa veio quando Carlos chegou com Thor. Daniel pode não poder abraçar o cachorro como antes, mas Arthur havia construído uma área especial no jardim, separada por uma tela, onde Thor podia ficar durante a festa. As crianças se revezavam brincando com o cachorro, enquanto Daniel observava de longe, sorrindo. Não havia tristeza em seus olhos, apenas gratidão pelo que Thor havia representado em sua vida. Durante a festa, Cláudia puxou Arthur para o lado. Senhor, posso te contar uma coisa? Minha mãe sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Thor entrou na vida do Daniel para salvá-lo da tristeza. E a alergia apareceu para nos ensinar que às vezes o maior ato de amor é saber quando deixar ir. O Daniel aprendeu isso. O Senhor aprendeu isso. Todos nós aprendemos. Arthur abraçou Cláudia, surpreendendo a ambos. Obrigado, Cláudia, por tudo. Por ver o que eu não conseguia ver. Por amar meu filho como se fosse seu. Por nos ensinar que família não é só sobre sangue, mas sobre quem está presente nos momentos mais difíceis. A festa continuou até o pôr do sol. Quando todos foram embora e Thor voltou para a fazenda, Daniel subiu para o quarto cansado, mas feliz. Na parede, ele tinha um mural de fotos suas com Thor ao lado de fotos com a mãe. Antes de dormir, ele tocou cada foto e disse boa noite. Arthur observava da porta, maravilhado com a resiliência do filho. Marina estaria orgulhosa, ele pensou. Orgulhosa de como Daniel havia transformado 2 perdas profundas em força e sabedoria. Orgulhosa de como eles haviam aprendido que o amor verdadeiro transcende a presença física. Naquela noite, Arthur escreveu em seu diário, algo que havia começado a fazer por sugestão da terapeuta. Hoje entendi que gastei uma fortuna tentando curar meu filho de uma doença misteriosa, quando a verdadeira doença era minha incapacidade de ver o óbvio. Estava tão obcecado em encontrar um problema complexo que ignorei a solução simples. Mas talvez essa jornada tenha sido necessária. Daniel não apenas se curou da alergia, ele se curou da tristeza, e eu me curei da culpa. Thor foi nosso anjo dourado, que veio para nos ensinar e partiu quando sua missão estava completa. Hoje somos uma família mais forte, não apesar das perdas, mas por causa do que aprendemos com elas. 5 anos se passaram desde então. Daniel, agora com 12 anos, se tornou um adolescente confiante e compassivo.
Ele faz trabalho voluntário em um abrigo de animais nos fins de semana, sempre tomando seus medicamentos para alergia. Sua experiência com Thor o inspirou a querer ser veterinário, para ajudar animais e as famílias que os amam. Cláudia se formou em pedagogia e agora é professora em uma escola pública, mas continua visitando a família regularmente. Ela é a madrinha não oficial de Daniel, presente em todos os momentos importantes. Arthur encontrou um novo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Ele até começou a namorar novamente, com uma médica que conheceu durante uma das consultas de Daniel, mas essa é outra história. Thor, agora um cão adulto majestoso, vive feliz na fazenda. Ele teve filhotes e Daniel acompanha cada nascimento por videochamada. Um dos filhotes, curiosamente, nasceu com uma mancha no formato de coração, igual a uma marca de nascença que Daniel tem no braço. Eles consideraram isso um sinal, uma conexão que transcende a distância física. A casa no Morumbi não é mais silenciosa nem fria. É cheia de vida, risadas, música e, às vezes, até discussões barulhentas quando Arthur e Daniel assistem futebol juntos. As cortinas estão sempre abertas, deixando a luz entrar. Marina sorri de cada foto, não mais como uma presença melancólica, mas como parte integrante de uma família que aprendeu a honrar o passado enquanto abraça o futuro. Numa tarde qualquer de domingo, enquanto preparavam o almoço juntos, Daniel perguntou ao pai: "Pai, você se arrepende de alguma coisa?" Arthur pensou por um momento, mexendo o molho na panela. "Me arrependo de não ter ouvido antes, de ter desperdiçado tanto dinheiro e tempo procurando respostas complicadas para um problema simples. Mas sabe, filho, até os erros fazem parte da nossa história. Se não tivéssemos passado por tudo isso, talvez não valorizássemos tanto o que temos hoje." Daniel concordou, roubando um pedaço de cenoura da tábua de cortar. "E Thor, você acha que ele se lembra da gente?" Arthur sorriu, bagunçando o cabelo do filho que agora quase alcançava sua altura. "O amor verdadeiro nunca esquece, Daniel. Pode mudar de forma, pode precisar de distância, mas nunca desaparece. Thor nos ensinou isso. Sua mãe nos ensinou isso. E você, meu filho, me ensina isso todos os dias." Eles terminaram de preparar o almoço em silêncio confortável, dois sobreviventes de tempestades emocionais que haviam encontrado seu porto seguro um no outro. Lá fora, o sol brilhava sobre São Paulo e a vida continuava em toda a sua complexidade e beleza. A história de Arthur e Daniel se tornou conhecida em seu círculo social. Amigos empresários que antes o admiravam apenas pelo sucesso financeiro, agora o respeitavam pela coragem de admitir seus erros e priorizar a família. Muitos procuravam seus conselhos, não sobre negócios, mas sobre como equilibrar trabalho e paternidade. Numa palestra corporativa onde foi convidado a falar, Arthur surpreendeu a todos ao invés de falar sobre estratégias de mercado, compartilhou sua experiência pessoal. "Gastei milhões procurando uma doença rara em clínicas internacionais, quando a resposta estava no pelo dourado de um cachorro em minha própria casa. Isso me ensinou que às vezes estamos tão focados em procurar soluções complexas que ignoramos o óbvio. Nos negócios e na vida, a humildade de admitir que podemos estar olhando para o lugar errado é o que separa o sucesso verdadeiro da mera sobrevivência." O auditório, cheio de executivos acostumados a palestras motivacionais genéricas, ficou em silêncio absoluto. Quando Arthur terminou, o aplauso foi genuíno e emotivo. Vários se aproximaram depois para compartilhar suas próprias histórias de como o trabalho havia os afastado do que realmente importava. Daniel, por sua vez, se tornou uma inspiração para outras crianças com alergias severas. Ele criou um blog chamado Amor à Distância, onde compartilhava dicas de como manter vínculos com pets, mesmo com limitações de saúde. O blog viralizou quando uma apresentadora famosa compartilhou a história em rede nacional. Cláudia nunca esqueceu a família que a acolheu. Mesmo como professora, com sua própria vida estabelecida, ela mantinha as tradições. Todo Natal, ela preparava a ceia na casa dos patrões que se tornaram família. Todo aniversário de Daniel ela estava presente. Quando se casou, foi Arthur quem a levou ao altar, já que seu próprio pai havia falecido anos antes. O momento mais emocionante veio quando Daniel completou 15 anos. Arthur organizou uma surpresa que ninguém esperava. Depois de anos de tratamento de imunoterapia, os médicos haviam declarado que a alergia de Daniel estava sob controle suficiente para permitir contato limitado com cães em ambientes controlados. No dia do aniversário, quando Daniel chegou em casa da escola, encontrou Thor esperando na sala.
Não era mais o filhote enérgico, mas um cão maduro e calmo, com alguns fios brancos no focinho dourado. Daniel congelou na porta olhando entre o pai e o cachorro. "É seguro?" ele perguntou com voz trêmula. "Por períodos curtos, com medicação, sim. Os médicos liberaram." Daniel se aproximou devagar, como se temesse que Thor não o reconhecesse. Mas assim que se ajoelhou, o cachorro pulou em seus braços, lambendo seu rosto e choramingando de alegria. 5 anos de separação desapareceram em segundos. Daniel chorou abraçado ao seu velho amigo e não havia um olho seco na sala. Thor passou a visitar uma vez por mês, sempre por algumas horas, sempre com todos os cuidados médicos. Era o suficiente. Daniel aprendeu que não precisava de presença constante para manter um vínculo forte. Qualidade superava quantidade. Essa lição se estendeu a outras áreas de sua vida. Quando começou a namorar aos 17 anos, Daniel demonstrava uma maturidade rara. Ele entendia que amar alguém significava respeitar limites, que proximidade excessiva podia ser tão prejudicial quanto distância extrema. Seus relacionamentos eram saudáveis e equilibrados, algo que Arthur atribuía às lições aprendidas com Thor. A jornada da família também impactou a comunidade médica. Dr. Cavalcante publicou um artigo sobre o caso em uma revista médica prestigiada, enfatizando a importância de considerar diagnósticos simples antes de partir para os complexos. O caso Daniel, como ficou conhecido, tornou-se estudo obrigatório na residência de pediatria de vários hospitais. Arthur nunca se perdoou completamente pelo tempo perdido e sofrimento desnecessário, mas aprendeu a transformar culpa em propósito. Ele criou uma fundação que oferecia testes de alergia gratuitos para crianças de famílias de baixa renda. A Fundação Thor, como foi batizada, já havia diagnosticado e tratado centenas de casos que poderiam ter se tornado graves sem intervenção. Durante a inauguração da fundação, Daniel fez um discurso que emocionou todos os presentes. Muita gente acha que essa é uma história sobre perda, sobre um menino que teve que abrir mão de seu melhor amigo. Mas eu vejo diferente. É uma história sobre ganho. Ganhei um pai mais presente, uma família estendida na tia Cláudia, a compreensão de que amor verdadeiro transcende presença física e a certeza de que até as experiências mais dolorosas podem nos tornar pessoas melhores. Thor não foi embora. Ele apenas mudou a forma como existe em minha vida. No dia em que Daniel foi aceito na faculdade de veterinária da USP, a primeira pessoa que ele quis contar foi Thor. Eles se encontraram na fazenda, onde Daniel podia ficar mais tempo com o cachorro ao ar livre. Thor, agora idoso, ainda abanava o rabo com entusiasmo ao ver seu menino, agora um homem jovem. "Consegui, amigão. Vou ser veterinário. Vou ajudar outros como você." Daniel sussurrou no ouvido do cachorro. Thor lambeu sua mão, como se compreendesse e aprovasse. Arthur observava de longe, lembrando-se de todas as noites em que achou que perderia o filho, todo o dinheiro gasto, todo o desespero vivido. Valeu a pena. Cada lágrima, cada centavo, cada noite sem dormir. Porque no final, eles não apenas sobreviveram, eles prosperaram. O último capítulo dessa história, pelo menos até agora, aconteceu no formatura de Daniel. Ele havia se tornado um veterinário especializado em alergias animais, irônico mas apropriado. Durante a cerimônia, quando chamaram seu nome, 3 pessoas se levantaram aplaudindo antes de todos os outros. Arthur, seu pai que aprendeu a priorizar o que importa, Cláudia. A mulher que se tornou família por escolha e amor. E surpreendentemente Carlos estava lá, segurando uma foto de Thor, que havia partido pacificamente alguns meses antes, aos 12 anos de idade. Daniel recebeu seu diploma com lágrimas nos olhos, sabendo que Thor havia vivido o suficiente para vê-lo realizar seu sonho. Na festa depois, ele fez um brinde a todos que transformam obstáculos em oportunidades, que encontram força na fragilidade e que entendem que às vezes o maior ato de amor é saber quando segurar e quando soltar. Ao Thor que me ensinou tudo isso, e ao meu pai, que gastou uma fortuna para me salvar, mas descobriu que a salvação estava no amor, não no dinheiro. A história continua. Daniel abriu sua clínica especializada, onde trata animais alérgicos e orienta famílias sobre como manter vínculos seguros. Arthur expandiu seus negócios, mas nunca mais às custas da família. Cláudia se tornou diretora de escola, e Thor, embora não mais fisicamente presente, vive em cada animal que Daniel salva, em cada família que aprende a balancear amor e limitações. Porque no final, essa não é apenas uma história sobre um menino e seu cachorro. É sobre como o amor verdadeiro encontra formas de existir mesmo quando as circunstâncias dizem que é impossível.
É sobre como às vezes precisamos gastar fortunas procurando respostas fora, apenas para descobrir que a verdade sempre esteve dentro de casa. É sobre família, não apenas a que nascemos, mas a que escolhemos e que nos escolhe. E principalmente, é sobre a coragem de amar, sabendo que todo amor, de alguma forma, implica em eventual despedida, mas que isso não o torna menos valioso. Pelo contrário, o torna infinito. Se você gostou dessa história, então curta e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.